O William Castro Alves está ali acompanhando toda essa cobertura. Inclusive, Will, antes de entrar aqui um pouco mais a fundo em mercado, entender essa expectativa, né? Como que está essa expectativa para essa apuração que deve percorrer aí ao longo dos dias? Exato, tá uma eleição muito apertada, né? Aparentemente as casas de aposta dão uma vantagem para o Trump, mas é aquela vantagem que não dá para a gente confiar muito, né? Até porque casa de aposta tem o seu viés e pode ser influenciada por um número volumoso de apostadores, como aconteceu recentemente. Comentaram que um grande apostador aí teria colocado 30 milhões no Trump, e aí isso dá uma vantagem para ele, obviamente. Então não é tão simples assim. Já as pesquisas, elas mostram algo muito mais apertado, seja aquele 50-50 ou 51-49, 52-48 para cá ou para lá. Aparentemente o Trump está levando vantagem, tá? A gente deve ter algum resultado, alguma sinalização de resultados em alguns estados importantes, como é o caso da Geórgia, Carolina do Norte, Michigan. Nesses estados é provável que a gente já tenha alguma coisa de mais concreto ainda essa noite. Agora, o estado mais decisivo, que está se falando muito, né, é a Pensilvânia. E na Pensilvânia a votação ela deve demorar um pouco mais e a gente ter alguma divulgação, algum resultado somente amanhã. E isso também se a gente não tiver recontagem e, obviamente, algum candidato discordando do resultado, né? Ô Will, inclusive, já tentando entender um pouco mais até, você falou ali das expectativas sobre as pesquisas e as casas de apostas em cima do resultado, eu quero entender um pouco sobre a movimentação dos mercados. Historicamente, os mercados de ações nos Estados Unidos, eles registram alta entre o dia da eleição e o final ali do ano. Mas os investidores devem ali, de alguma forma, se preparar para alguma estabilidade nesse curto prazo. A gente já viu volatilidade pré-eleitoral, né? A gente falando ali bastante sobre essa volatilidade, principalmente quando a gente olha para o dólar. Você acha que vai seguir essa tradição aí, ter toda essa volatilidade ao longo dos dias, das semanas? A questão é que o resultado está muito imprevisível. Eu acho que o mercado ele foi ajustando as suas expectativas e fazendo o chamado Trump Trade, juros para cima, dólar para cima, a bolsa se sustentando com a ideia de menos regulação e menos impostos sobre as empresas. E aí a questão é o seguinte, a dúvida que a gente tem é, bom, se o Trump ganhar, esse trade ele continua ou ele acaba realizando, né? Ou seja, aquela ideia do sobe no boato e cai no fato. Essa é uma pergunta. E a segunda indagação que a gente tem é, bom, e se o Trump não ganha, né? Se desfazer desse Trump Trade geraria o quê? Um impacto negativo? E assim, a gente está falando tudo isso de muito, muito curtíssimo prazo, tá? Falando nos próximos dias aqui. Ninguém tem bola de cristal, mas essa ideia de tentar prever o que poderia acontecer. Bom, se Kamala ganha, desfazer esse Trump Trade significa um dólar mais fraco e uma bolsa também que poderia eventualmente sofrer pela questão da regulação, que a Kamala defende bastante, a questão da tributação sobre grandes empresas, que pode também ser negativo para o mercado acionário. Então, acho que esses próximos dias, se até então a gente teve um cenário, a gente esperava volatilidade e acabou não tendo, eu acho que agora, com o resultado das eleições, a gente pode ter sim volatilidade e o mercado ajustando tudo isso que fez nas últimas semanas.